Então, minha saudação a todos. Hoje, nossa live aqui da quinta-feira, né? Vamos estar falando sobre um tema muito importante para nós, que é salvação, né? Então, vamos ver aqui hoje os 3 estágios da salvação. Como é que ela se processa e depois para onde vamos, né? Dependendo da circunstância, para onde é que o cristão vai? Vamos ver o cristão, né? E então, um tema bastante interessante. Vamos começar fazendo uma leitura aqui de 2 passagens. Vamos ver aqui Filipenses, capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, 6, que fala assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo, né? Agora vamos ver 2:12. Também de Filipenses. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12. E fala assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Então, convidar a Nora a fazer a oração inicial, depois vamos estar ouvindo 2 cânticos, depois assistimos um vídeo e voltamos depois, então, para ministrar essa mensagem. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento, Senhor, te convidar, Senhor, a ser entronizado, Senhor, nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Que tu venha estar assumindo agora o governo da nossa mente, Senhor, dos nossos pensamentos, da nossa vontade, das nossas emoções, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Vem, Senhor, agora nesse momento, está nos lavando com a água pura da tua palavra, Senhor. Que possamos ser lavados, purificados, santificados, em nome de Jesus. Clamamos, ó Senhor, que o teu Espírito, Senhor, possa estar adentrando agora dentro de nós, Senhor. E possa estar, Senhor Jesus, operando, fazendo cura, Senhor, dentro das memórias, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que tu venha, Senhor, estar operando em nós e por meio de nós. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor. Fica conosco. Completa a tua obra que tu já iniciaste em cada um de nós. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Amém? Há um trono glorioso no céu, é para lá que levanto os meus olhos. Lá está a esperança que consola e conforta. Estamos fartos de tanto desprezo. Há um trono glorioso no céu, é para lá que levanto os meus olhos. Lá está a esperança que consola e conforta. Estamos fartos de tanto desprezo. Faz minha alma gostar de ti. Faz minha alma gostar de ti. A riqueza está só em ti.
de nada mais terei falta, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, faz minha alma gostar de ti, faz minha alma gostar de ti. A riqueza está só em ti, de nada mais terei falta, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Se ouvires a voz do teu Deus, não endureças o vosso coração. Filho, põe-te em pé na minha presença, te enviarei aos filhos de Israel. Nações rebeldes, povo de dura cerviz, nações rebeldes, povo de dura cerviz, nações rebeldes, povo de dura cerviz, nações rebeldes, povo de dura cerviz. Hão de saber que em seu meio esteve um profeta que proclamou a minha verdade. Não os temas, porque são rebeldes. Hão de saber que em seu meio esteve um profeta que proclamou a minha verdade. Não os temas, porque são rebeldes. Eles são de duro semblante e obstinados de coração. São casa rebelde, mas tu dirás quero sonar. Eles são de duro semblante e obstinados de coração. São casa rebelde, mas tu dirás quero sonar. Não os temas, porque são rebeldes. Não os temas, porque são rebeldes. Amém. Convido os irmãos, por gentileza, a abrirem Filipenses, no capítulo 1, no verso 6. O Espírito Santo aqui, através do apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Filipos, revela coisas maravilhosas através dessa carta. Mas hoje nós vamos assim falar especificamente do versículo 6.
Vamos ler juntos? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém? O apóstolo, movido pelo Espírito Santo, disse: estou convicto, não tenho dúvida, tenho completa convicção, tenho certeza que o Espírito Santo, lá em Damasco, começou uma boa obra em mim e vai completar. A obra oficial do nosso Senhor Jesus Cristo inicia na nossa vida na recriação. Ali, de fato, oficialmente, o reino de Deus é dispensado para dentro de nós. Quem traz o reino de Deus é o Espírito, todo inclusivo do Senhor. É o Espírito completo, né? É o Espírito que passou pela morte e ressurgiu dos mortos. É o Deus triuno, né? O Espírito que Deus nos deu e colocou dentro de nós. E o esconderijo do Altíssimo é o nosso espírito humano. Lá ele está. Lá ele habita. Lá ele reina. Lá ele comanda. Lá sua existência é real. Então, havia no Antigo Testamento uma tenda que Deus ordenou Moisés a construir, que chamava-se tabernáculo. Onde estava Deus ali? Em todo o planeta, Deus estava apenas dentro daquela caixa de acácia revestida de ouro. No Santo dos Santos, na Arca da Aliança, né? Ali estava a arca. E ali estava o Espírito de Deus, habitava ali. Nós sabemos que o Santo dos Santos tipifica o nosso espírito humano. E foi por isso que Deus ministrou a Moisés a construção daquela tenda. Porque Deus queria ministrar os fatos maravilhosos e elevados que Deus faria na nova aliança, que era o novo contrato que Deus firmaria com os homens por meio do sangue do Filho derramado. Então aquela tenda tipificava o que está ocorrendo em nós no que tange a obra de Deus em cada um de nós, que tem 3 estágios. A obra da regeneração, o recebimento da vida incriada de Deus. Esse é um estágio da salvação, é o primeiro. Então, nós vamos para o Senhor e confessamos com nossos lábios que temos uma fé de que Jesus existiu, veio à terra, morreu, ressuscitou e é Filho de Deus. E é Deus. Declaramos isso com os lábios porque cremos no coração, senão não iríamos declarar com os lábios. E aí então recebemos esta vida incriada de Deus. Então o Espírito se dispensa para dentro de cada um de nós. E ali a presença intensa de Deus na terra está ali dentro do homem, naquela parte mais profunda do nosso ser, onde ninguém sabe exatamente a posição geográfica dentro do corpo, mas não importa. Para nós, a verdade é que Ele está no meu espírito e Ele está no teu espírito. Amém? Então, o primeiro estágio da salvação é a recriação, a regeneração, que significa receber Deus em nosso espírito como natureza e vida, por meio do Espírito. Amém? O segundo estágio
Nós estamos falando que o Senhor vai completar a boa obra. Então, a obra se desenvolve por estágios. E é importante a gente conhecer a maneira pedagógica e a maneira funcional com que Deus trabalha e opera através do Deus triuno para nos levar a sermos restaurados e glorificados. Porque o plano de Deus, o objetivo é glorificar o homem caído e mortal. Um homem glorificado não sofre corrupção, nem morre mais, nem termina mais, nem peca mais, porque ele fica pronto, completo. Tudo que tem nele é material que saiu de Cristo. E Cristo está como varão aprovado diante de Deus, passível. Não é passível de nenhuma corrupção, de nenhuma queda mais, como foi o primeiro Adão. Amém? O segundo estágio é a restauração. A gente pode chamar também de intensificação do espírito. Também podemos chamar de expansão do espírito, o segundo estágio. E esse processo tem uma pequena diferença do primeiro acontecimento, do primeiro estágio, que nos habilita para o segundo estágio. E esse estágio da expansão do espírito, da restauração da nossa alma, da santificação da nossa alma, da renovação da nossa mente, tudo são sinônimos, com pequenas diferenças. Mas o processo que Deus quer fazer é esse. Então, o Senhor diz aqui, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Se você está na igreja, na casa de Deus, quero dizer, o Senhor não deixará de completar a obra. Basta compreender agora uma coisa, se Ele vai completar nesta era, ou vai ocupar mais 1000 anos da nova dispensação que está chegando, para terminar a obra em você e em nós. Deus deixa possibilidade, probabilidade que eu e você alcancemos esta vitória de Deus nesta era na vida da igreja. O Senhor proporciona condições para mim e para você para alcançar essa maravilha nesta era, antes de terminá-la. O Senhor vai terminar esta era. Mas eu tenho possibilidade de alcançar a consumação desta obra agora e permitir que Cristo termine a obra. Eu posso, você pode. Aliás, as condições foram dadas para todos os regenerados. Mas pela sua onisciência e por mistérios que não compreendemos, muitos não vão alcançar essa vitória nesta era. Como já faleceram em gerações passadas e não alcançaram. Alguns daquelas gerações passadas alcançaram. Só Deus o sabe. Quem são os vitoriosos, os vencedores. Agora, preocupar-se com as gerações passadas não adianta nada para nós. Nós temos que nos preocupar com o agora, porque o processo está aberto e está em andamento em nós, nesse momento. Em nós. Então, você sabe que Deus, sendo triuno, tem a obra do Espírito, tem do Espírito Santo, tem a obra de Cristo, tem a obra de Deus. Na nova aliança, o Espírito e Cristo trabalham intensamente para consumar, porque Deus já fez a parte dele. Agora, Cristo e o Espírito operam com grande rapidez e a força do Espírito quer produzir vencedores nessa geração na vida da igreja. Então Deus escolheu um ambiente, uma instituição para nos colocar, que nós chamamos de igreja. O Senhor nos ensinou que aquilo é a igreja porque o Senhor reúne o povo para conhecer a boa nova, para aprendermos as leis do reino de Deus, para aprendermos os princípios espirituais que produzem a transformação,
a salvação, a transformação e a glorificação. Porque Deus se utiliza da palavra que está escrita, mas essa palavra não é mais uma palavra morta. Ela é viva e eficaz. Então, por quê? Porque quando você joga lá para dentro da mente, o Espírito toma essa verdade e fica trabalhando dentro de nós para gerar uma nova entidade madura, que é o novo homem, que nada mais é do que Cristo mesmo. Amém? Então, se você lembrar de uma palavra de Paulo, que está em Gálatas 4,19, ele diz: tenho sentido dores de parto novamente, para que até que Cristo seja formado em vós. Lembram? Pois bem, quem está sendo gerado, formado, produzido, edificado dentro de nós é esse Cristo que chamamos de novo homem. É exatamente Cristo. Porque a igreja é Cristo, o corpo é de Cristo. O Cristo não é só o cabeça, o Cristo é o corpo inteiro. E o corpo inteiro de Cristo também é Deus. A Nova Jerusalém, tudo vai estar pronto. Quando terminar a festa das bodas, então Jesus Cristo passa a ser a Nova Jerusalém. Porque Jesus não é só a cabeça, ele é o corpo inteiro, todos os membros juntos. E lá não terá mais nada do primeiro Adão. Quando um vencedor recebeu o carimbo de aprovação de Deus no tribunal da parousia, ele, no transladar-se para essa nova era, né? Essa nova dimensão que está para entrar, que nós chamamos de dispensação. A Bíblia chama de dispensação. Lá só entra Cristo. Não vai ficar nada da natureza humana para entrar lá, porque tudo ficará para trás. Amém? E o processo de arrebatamento da igreja, que ao sermos transladados, esse transladar da nossa vida, né, num piscar de olhos, nós vamos trocar o corpo só. Nosso corpo vai ficar que nem o de Jesus depois da ressurreição dos mortos. Que maravilha isso! E o corpo humano, não sei, acho que vai virar um pozinho do lado só, que vai ficar ali, que o pó voltará, né? Nem sei como será esse processo, mas vai ser uma grande maravilha, né, irmãos? Então, se você está na igreja, se você está acompanhando a consagração, prática, que é jejum, meditação, oração, operação, trabalhar, ganhar alma, edificar os irmãos. Se você está envolvido nesse processo, Deus está te usando. E aí você está crescendo. Agora, se você está com deficiências na consagração, prática, você está crescendo muito pouco, talvez nada. Porque Deus não te usa, você não cresce. Às vezes tem pessoas que dizem assim para mim: eu vou ficar só em casa lendo a Bíblia, estudando. Eu vou crescer longe dos meus irmãos para mim não me incomodar. Ele não sabe o que fala. Pessoas que proferem tais coisas não têm noção do que estão dizendo. Você não está crescendo, não. Porque a graça vem quando eu trabalho para Jesus, quando eu faço coisas usado pelo Espírito Santo. Então aí sim o conhecimento que eu tenho armazenado torna-se vivo dentro de mim. Porque eu agora estou aplicando as coisas que eu conheço. Então há uma interação do conhecimento com a manifestação da palavra que está na minha mente. Ela tornou-se viva. E se ela torna-se viva, ela tem que se liberar de nós. Aí aparece a vida de ressurreição.
Então, essas colocações que irmãos fazem, que vão crescer e amadurecer fora do trabalhar, da vida prática da igreja, isso não é verdade, isso nunca vai acontecer. Creia nisso. Você tem que ir para dentro da igreja para trabalhar sob o comando da cadeia e autoridade, para você ser quebrado pelo Espírito Santo. Amém? Quando você é quebrado, você flui vida. É assim que funciona. Não invente coisas, irmãos. Você precisa vencer, tem que ser por esse caminho que a Bíblia, a palavra, orienta. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Amém, irmão. Então, saudação, os outros irmãos aqui, irmã Núbia, irmã Elizabeth, irmão José Marcondes, né? Boa noite, irmão. Boa noite, minha irmã. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém. Mas hoje estamos falando sobre um tema muito importante, né? E um tema muito polêmico, tem muita polêmica no mundo cristão, que é a salvação. A salvação, né? Uma coisa que não deveria ter a menor dúvida. A gente sabe que tudo vem por Jesus Cristo, né? Então, o título hoje é Os 3 Estágios da Salvação. Vamos ver, foi falado muito bem ali, explicado muito bem no vídeo. Vamos procurar dar uma aprofundada, né? Ver mais um pouquinho sobre isso. E na segunda parte vamos falar sobre para onde é que vai o crente, né? A gente sabe que tem 2 lugares, né? Vamos ver então depois direitinho sobre isso, né? Vamos começar então lendo aqui 1 Tessalonicenses 5:23. A gente falou então que a salvação tem 3 estágios, né? Então aqui explica, ó, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, então envolve santificação, e o vosso, olha o que aparece aqui, o vosso espírito, alma e corpo. Então a salvação se processa espírito, na alma e no corpo, né? Então, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, vamos ver então o primeiro estágio da salvação que se processa no Espírito, né? Vamos ler aqui então um profeta, Deus falou para esse profeta sobre esse processo aí, né, que é a salvação do Espírito. Vamos ver, Ezequiel 36, 26 e 27. Então, o profeta Amós, Deus usou o profeta Amós para dizer que Deus não faz nada sem revelar antes aos seus servos, os profetas, né? Aqui Deus falou, então, a Ezequiel, né? Amém? O que ele falou, então? Dar-vos-ei coração novo, né? Novo coração. Nosso coração é corpo, alma, aliás, o nosso coração é mente, vontade, emoções e o espírito. Então, dar-vos-ei coração novo. É a nossa alma. Ele falava sobre a alma. E porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. O versículo 27. Notem que o 27 fala especialmente sobre a restauração que inicia no espírito, né? Porei dentro de vós o meu espírito. Então, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, né? O que acontece? Eu recebo o Espírito de Deus e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis, né? Então, eu recebo o Espírito de Deus junto com um novo Espírito, né? Que falou ali em cima. Então, representa a restauração que se processa no Espírito. Espírito de Deus mesclado com o Espírito, o novo Espírito do homem. Ali está o chamado novo homem, né? Então, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu criei, fui batizado. Ocorreu naquela hora, né? Tudo é, por isso que é salvação pela graça, né? Aquilo acontece simplesmente pelo fato de eu aceitar Jesus como Senhor, Salvador, eu criei, tudo é por fé, fui batizado, nasci da água e do Espírito, regeneração, que chama tudo isso, processo, né? Então, meu espírito, naquela hora, já está pronto. O espírito, todos estamos prontos, né? E todos os cristãos têm o mesmo espírito. Então, no espírito, nós já somos um. Mas acontece o quê? Tem a segunda parte, que é a restauração da alma, né? A salvação se processando na nossa alma, que é a mente,
vontade e emoções. Vamos ver outro profeta, Jeremias 31, 33. Jeremias 31, 33. Então, restauração, espírito, agora vamos ver na alma. O que Jeremias, Deus falou através de Jeremias. Então, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Seria a nova aliança que Deus estava falando aqui, né? Depois daqueles dias, né? Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Então, fala no quê? Para eu ser restaurado na alma, eu preciso renovar a mente. E a obra toda é feita por Deus, né? À medida que eu colabore com o Espírito. Eu tenho que pagar um preço, tenho que meditar na palavra, né? Oração, consagração. Aí é o processo, então, de restauração da alma ou santificação. Então, na mente, eu lhes imprimirei as minhas leis, renovação da mente. Também no coração lhes escreverei, restaurando a alma, né? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tinha recebido restauração do espírito, agora passei para a alma, né? Vamos ver outra passagem aqui que ministra sobre isso, que é o Filipenses 2, 12 e 13. Nós vemos no início essa passagem, é Filipenses 2, 12 e 13. E essa salvação é o que está sendo processada hoje em nós, né? Então, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, né? Nós temos, então, esse encargo de desenvolver a salvação. Tem uma parte que o Espírito faz, né? Deus triuno faz, e tem uma parte que eu tenho que fazer. Deus não deixa de fazer a minha parte, que é a salvação da alma, a salvação chamada salvação orgânica, né? Amém? E o versículo 13 complementa aqui. Porque Deus é quem efetua em vós, em nós todos, né? Tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, essa restauração da alma que eu preciso para quê? Né? Para eu reinar com Jesus. Que a próxima etapa, né? Nós estamos na era da igreja, era do Espírito. A próxima etapa é o reino milenar com Jesus, 1000 anos com Jesus, chamado também de bodas do Cordeiro. Então, nós estamos nos preparando para reinar com Jesus, né? Para entrar na ceia das bodas do Cordeiro. E isso vai depender do quê? Da restauração da minha alma, né? O Espírito é tudo de graça. Deus faz tudo. É só tu aceitar Jesus, aceitar como Senhor, Salvador, né? Aceitar a obra que Ele fez na cruz por ti. Tu recebeu a salvação ali, né? Tu te livrou da condenação eterna. Agora, para reinar com Jesus, que é a próxima etapa, depende da salvação da minha alma. Amém? E o fim de tudo, o que Deus quer? Que é a terceira etapa agora, então, chamada glorificação. Vamos ver, 1 Coríntios 15, 42, 44. Então, seria o corpo. Mas o que a gente sabe, né? Que esse corpo volta ao pó. Nosso corpo não tem mais jeito, né? Então, aqui mostra o que vai acontecer, então. Então, vamos ver aqui. Diz assim, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo da corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. 44, semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Seu corpo natural é também corpo espiritual. O que quer dizer isso aí? Então, irmãos, chegamos na terceira etapa, que se chama glorificação. O que a gente viu ali? Nós vamos ganhar um corpo glorificado. Amém? Mas esse corpo aqui não tem jeito. Esse aqui vai voltar ao pó. Né? Então, é restaurado o espírito, é restaurada a nossa alma, e o corpo eu vou ganhar um novo. Amém? Só trocando. Não tem como restaurar esse corpo aqui, né? Amém? E isso vai acontecer, e tudo isso acontece como mostrou ali, né? É quando do arrebatamento que eu vou ganhar esse corpo glorificado, né? Amém? Que é lá no final.
ou quando eu vou ressuscitar. Se eu sou um vencedor ali, eu já vou ganhar o corpo ressuscitado. Que o objetivo final é o que? Deus está preparando a igreja para ir para onde? Para reinar com Jesus. Né? Nós somos, né, como noivas a caminho do noivo. Né? Lembrar das 10 virgens. Né? Mas e aí? E quem não receber a restauração nessa era? Foi falado no vídeo ali, né? Passou o tempo, eu não paguei preço, eu fui negligente, né? Não recebi restauração. Para onde é que eu vou? O que a Bíblia diz? Vamos ver aqui, então, Mateus 22, do 11 ao 14. Aqui está Jesus contou a parábola das bodas, né? A parábola das bodas, que ele estava falando justamente sobre a próxima etapa agora, que é, então, o reino milenar com Jesus. Vamos ver ali, Mateus 22, onde é do 11 ao 14. Aqui, então, parábola das bodas. Então, entrando, porém, o rei. É Jesus aqui, né? Para ver os que estavam à mesa, ceia das bodas do Cordeiro. É uma parábola, né? Notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Quer dizer o quê? Para eu entrar nas bodas, eu tenho que ter veste nupcial. E perguntou-lhe, né? O rei perguntou. Olha como é que o rei tratou aqui. Né? Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Jesus falando. A gente lembra que Jesus chamava os discípulos dele de amigos, né? Então, aquilo ali era um discípulo de Jesus. Ele era candidato às bodas, mas chegou lá e não tinha as vestes. E diz que a hora que Jesus perguntou, né, como é que tu entrou aqui? Onde é que estão tuas vestes? Né? Diz que ele emudeceu. Ele sabia, né, que ele tinha errado, que teve o arrependimento dele. Né? O que aconteceu? Versículo 13. Aqui mostra o destino do crente, né? Ele não vai para o inferno. Isso já é bom, né, irmãos? O crente recebeu a salvação, tu não vai mais para o inferno. Tu não vai mais para a segunda morte, que diz, né? Tu recebeu, então, a vida eterna. Mas tem um lugar que não é muito agradável, né? Que se chama trevas exteriores. Então, o que aconteceu com ele? Então, ordenou o rei aos serventes, os anjos aqui, né? Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Esse é um lugar, então, para aquele que foi negligente na salvação da alma. O que são as vestes? A gente já viu isso, mas vamos ver só rapidinho. Atos de justiça, vamos ver aqui. É Apocalipse 19, né? A gente sabe o que são aqui. Apocalipse 19, 7 e 8. O que é essas vestes? Né? Não é uma roupa, né, irmão? Jesus não está reparando em roupa, né? Eu acho que nem sei como é que funciona lá, né? Isso tudo é diferente lá, né? Então, Apocalipse 19, 7 e 8, fala assim: alegremos-nos, exultemos, e demos-lhe glória, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. A esposa é a igreja, são os crentes, né? Pois lhe foi dado de vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Isso aqui é as vestes para entrar lá, né? O que é esse linho? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, restauração, né, do caráter. Ou seja, a vida que já está do espírito tem que crescer, né, e essa vida tem que migrar para a alma. Né? Aquilo que foi falado no vídeo ali, né? Foi explicado bem no vídeo ali. Então, a nova vida tem que crescer em mim, tem que vir para a minha alma. Por quê? Então, o ato de justiça representa o caráter de Deus, né? Amém? Quem não tiver alcançado, não vai. O crente não vai para o inferno, né? Mas ele vai para um lugar chamado trevas exteriores, que não é agradável também, né? Vamos ver aqui outras passagens que falam sobre as trevas exteriores. Vamos ver agora Mateus 8, 11 e 12, né? Para a gente ver nessa passagem, a gente vê quem é que é candidato às trevas. Vamos ver aqui, Mateus 8, 11 e 12. Isso aqui é aquela passagem que Jesus encontrou o centurião romano, né? Ele elogiou muito o centurião se humilhou para Jesus, né? Estava intercedendo por um servo dele. Mas no final Jesus falou isso aqui, ó. Essa aqui é uma observação que Jesus fez lá naquela passagem lá do centurião, ó. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assim como tinha vindo lá o centurião, né? Muitos virão do Oriente e do Ocidente. É o povo gentil, né?
são aqueles que vêm do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa. Que lugar na mesa? O que Jesus estava falando aqui? Bodas do Cordeiro. A mesa com quem? Abraão, Isaque e Jacó. Onde? Reino dos céus. Reino dos céus. É lá que tem a ceia das bodas do Cordeiro. Então, muitos que vão vir do Ocidente e do Oriente vão entrar no reino dos céus. Ao passo que, olha o que Jesus falou aqui, os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quem é que são os filhos do reino que ele falava aí? Eram os religiosos, né? Os religiosos que rejeitaram Jesus, que viviam só de rituais, né? Amém? Então, te vê assim, o primeiro que não entra lá é o religioso, o crente religioso. Então, eu não devo ser um crente religioso, né, irmãos? Vamos ver o segundo aqui, candidato para as trevas. Mateus 24, 48. Jesus, lá no capítulo 24 e 25, ele contou parábolas falando justamente sobre o destino daqueles que vão ser rebeldes, né? Então, essa passagem, ela é a passagem do servo mau e servo bom, né? E o servo bom foi beleza, só ler ali depois vocês vão ver, não dá tempo de a gente ler tudo agora, né? Mas e o servo mau? Esse que é o candidato para as trevas exteriores, né? Jesus falando aqui, uma parábola. Mas se aquele servo, sendo mau, eu fui um mau servo, disser consigo mesmo, meu Senhor demora, se Jesus não volta tão cedo, né? Não tem gente que fala isso, né? E passar a espancar os seus companheiros, os irmãos, né? Tratar mal os irmãos, comer e beber com ébrios, olha aqui, né? Saiu totalmente do espírito, né? O que acontece? Versículo 50. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora em que não sabe. Jesus vem quando a gente não sabe, né? E o que aconteceu com ele? O servo mau foi para onde? Trevas exteriores. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Olha aqui, né? E haverá choro e ranger de dentes. O servo mau também é candidato para trevas exteriores, né? Amém? Vamos ver um último exemplo aqui. Agora vamos ver Mateus 25, né? Que é a parábola dos talentos. Vamos ver a partir do 28 aqui, né? A gente sabe que antes dessa parábola teve as 10 virgens ali, né, irmãos? Que era... O que aconteceu com as 10 virgens? Né? 5 eram prudentes, 5 nécias. E o problema das virgens foi que o óleo na vasilha, né? Ou seja, a vasilha representa a alma, então a vida divina na alma, né? As nécias não tinham. As nécias, então, foram para onde, né, irmãos? Deduzindo ali, se as 5 entraram, né, nas bodas, as outras 5 foram para onde? Para as terras exteriores, né? E outro exemplo são as virgens nécias e as virgens prudentes. As nécias, né, não entraram nas bodas, né? Então, o problema da restauração da alma, né, que é bem claro. Mas agora vamos ver aqui, então, aqui é a parábola dos talentos. Esse aqui é aquele que tinha um talento único. O que ele fez? Ele enterrou o talento. Né? Isso representa o quê? Representa o meu serviço na casa de Deus, né? Deus deu talento para cada um de nós. Então, um motivo para não entrar nas bodas, o que é? Eu não usei meu talento. Para quê? Para edificar o reino, né? Para trabalhar para a obra do Senhor, né? O que aconteceu aqui com o que enterrou o talento? Vamos ver aqui, então. O que Jesus falou aqui na parábola, né? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, né? Ele perdeu até o talento, né? Versículo 29. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, que envolve a fé, né? Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, né? Ele não tinha fé, ele era um servo totalmente, né? Então, e o que aconteceu com ele, o versículo 30 vai mostrar o destino, então, daquele que enterrou o talento. E o servo inútil é um servo inútil para Deus, né? Ele não soube negociar os talentos. Lançai-o para fora das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, né? Então, aqui o terceiro caso aqui foi parar nas trevas interiores. Hein? Então, meus irmãos, vimos hoje, então, esse estudo falando sobre os 3 estágios da salvação e o destino dos crentes, né? Tem os crentes que vão para as bodas do Cordeiro. Vão reinar 1000 anos com Jesus, né, irmão? Que maravilha, né, irmão? Todos nós queremos isso. E tem o crente negligente,
ele não vai perder a salvação, quer dizer, ele não vai para o inferno, né? O crente não vai para o inferno, né? Isso é uma grande, né, confusão que tem entre os crentes. O crente tem o lugar que vai ser tratado, que vai ser disciplinado, né? E não tem mais a graça lá, né? Por isso que a palavra diz que tem choro, ranger de dente, tem arrependimento, é um lugar que não tem luz e trevas, né? Então, nenhum de nós deve desejar ir para esse lugar. E a nossa chance é agora, né? Nós temos a chance, então, de reinarmos com Jesus, né? Está tudo nas nossas mãos. Amém, meus irmãos? Amém? Mas, então, abrir para vocês agora. Quem quer compartilhar um pouquinho aí? Está aberto aí. Tem Sullivan, Zé Marcondes, Elizabeth, irmã Núbia, como é que estamos? Quer compartilhar um pouco? Que o estudo assim foi interessante, que é um tema que a gente não, dificilmente alguém trata, mostra, né? E tem mais coisas ainda, mas se a gente fosse estudar isso mais a fundo, sempre tem mais coisas, né? Mas é um básico, assim, sobre trevas exteriores aqui, que é um lugar que a gente não quer. Então, não devo ser um servo mau, né? Não devo ser religioso, que eu acho que é um morno, né? E nem enterrar os talentos que Deus deu, né? Amém? Que eu vou reinar com Jesus, que todos nós queríamos, né? Amém? Mas, abri para a Nora agora, mas depois acho que mais alguém pode falar, né? Vamos ver aqui. Deixa a Nora compartilhar. Amém. Então, a gente viu aqui que nós precisamos estar desenvolvendo a nossa salvação, que nem diz ali em Filipenses 2,12, né? Com temor e tremor. O que significa isso? Que nós temos que meditar na palavra, nós temos que orar, jejuar, nos consagrar, para que o novo homem, que é o Cristo que está sendo formado dentro do nosso espírito humano, possa se expandir do nosso espírito para a nossa alma. E aí ele possa agir por meio de nós, ele possa se expressar por meio de nós, né? No nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, nas nossas emoções. Então, por exemplo, se alguém me magoa, se alguém me ofende, e eu revido, eu xingo, eu me amarguro, eu estou agindo pela velha vida, pelo velho homem. E eu não estou expressando o novo homem. Então, eu estou agindo da mesma maneira que os gentios, que aqueles que estão no mundo. Então, eu não estou expressando Cristo. Agora, se em vez de eu me amargurar, eu xingar, eu ficar irada, eu perdoar, eu orar por aquele que me perseguiu, e eu interceder por ele diante de Deus, eu tiver uma atitude, né, de amor, em vez de uma atitude de ódio, de ira, de amargura, eu vou estar expressando Cristo. Então, eu estou praticando um ato de justiça, de santidade, eu estou confeccionando a minha veste nupcial. Então, toda vez que eu pratico a palavra que eu conheço, eu me nego para fazer isso, eu estou praticando atos de justiça e estou confeccionando a minha veste nupcial para participar das bodas do Cordeiro. Então, o que Deus quer de nós é que tudo aquilo que a gente conhece da palavra, a gente comece a colocar em prática. A gente comece a praticar. Porque a palavra diz, né, que se eu ouço a palavra, mas eu não pratico, eu estou me enganando a mim mesmo. Eu estou no engano. Porque eu não estou praticando. Eu não estou expandindo a vida para fora do Espírito. Estou deixando a vida de Cristo, o Cristo preso dentro do meu espírito humano. Não estou deixando ele sair e se expressar através das minhas palavras, das minhas atitudes, né? Eu preciso expressar. Então, o que Deus quer de nós é que a gente comece a expressar aquilo que a gente conhece da palavra. E aí eu vou estar praticando atos de justiça e estou confeccionando as minhas vestes para as bodas, né? Vestes de linho finíssimo, né? O linho ele é um tecido branco, um tecido puro, né? Então eu estou praticando aquilo que eu conheço da palavra.
E quando eu coloco em prática, eu vou ser bem-sucedido. Vamos, para nós testificar isso, vamos ler do Tiago 1, do 21 ao 25. Então, diz assim, ó, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, a natureza velha e caída do velho homem, né? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Então, eu tenho que acolher a palavra com mansidão, diz aqui, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Mas não é só ouvir a palavra. O 22 diz assim, ó, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Então, pratica a palavra que tu ouviu. Que quando tu ouve e pratica, tu salva a tua alma, tu está confeccionando as tuas vestes. Então, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem só ouve e não pratica está se enganando. Porque conhece e não tem a vida. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla. Então, olha a imagem ali no espelho, né? E se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Não é só ouvir, então eu tenho que perseverar, praticar. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Eu tenho que estar praticando, colocando em prática, em operação, aquela palavra. Esse será bem-aventurado no que realizar. Quer dizer, eu vou ser mais do que feliz naquilo que eu fizer. Amém? E vou para as bodas do Cordeiro. Amém? Então, essa é a vontade de cada um de nós, né? Amém? Então, meus irmãos, aquilo que eu lembro sempre, né? Importante, tu que assistiu essa mensagem, tu gostou da mensagem, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Tudo isso vai ajudar esse canal nosso, que já tem, eu acho que uns 3 meses, né? Não é muito tempo ainda. Vai ajudar que o YouTube possa, né, lançar esse canal para mais pessoas, né? E levar essa mensagem que a gente prega aqui, o Evangelho do Reino, para mais pais e pessoas, mais irmãos, né? Para poder, então, eles conhecer o Senhor Jesus. Isso é muito importante. Receber salvação, receber também uma palavra genuína, sem fermento, né? Amém, meus irmãos? E, então, estamos finalizando agora aqui, convidar a Nora a fazer a oração final e voltamos, então, na próxima segunda-feira, 19 horas. Amém? Amém. E tem a dica do mês que é a... vamos lembrar, pode falar, fala para os irmãos. Lembrar também os irmãos a nova dica do mês, né, que é ramo digno da seiva. Amém? Ramo digno da seiva, então, que tem o livro. Tem o livro, meditar no livro, né? Tem o CD também, né? Então, e é importante a gente estar recebendo, né? Recebendo aí mais esse alimento tão importante para a nossa restauração. Amém. Amém? Então, vamos orar. Vamos orar, então. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento, Senhor, te louvar, te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, a tua graça, Senhor, que não tem nos faltado, que tem nos sustentado, Senhor, tem nos mantido perseverando na fé, Senhor, em nome de Jesus, que o novo homem, o Cristo que está sendo formado em nós, nosso espírito humano, possa se expandir para a nossa alma, possa estar renovando a nossa mente, restaurando as nossas emoções, a nossa vontade, purificando, Senhor, a nossa vontade, Senhor, nos tornando, Senhor Jesus, vasos de honra para tu poder nos usar, Senhor, conforme o teu propósito e a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, fica conosco, abençoa cada um, Senhor, que está assistindo hoje, Senhor, ou que ainda vai assistir, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, finalizando aqui, deixa uma boa noite, irmã Núbia. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe, Sullivan, Zé Marcondes e a irmã Elizabeth. Deus abençoe, minha irmã. Até a próxima segunda-feira. Amém.